A gente vai estar resolvendo esse exemplo aqui de uma laje nervurada unidirecional, tá? Então depois vai ter mais uma série de vídeos para uma laje bidirecional, tá? Então acho que antes da gente fazer uma laje bidirecional, é a gente entender um modelo mais simples que seria unidirecional. Bom, aqui a gente tem um exemplo bem interessante, porque observem que a gente tem o que aqui? Uma planta de forma, né, do pavimento que mostra uma laje cujo tem um comprimento de 5 metros e uma largura de 20 metros. Ou seja, neste caso aqui, querendo ou não, seria praticamente, não seria possível, na verdade, a gente aplicar uma laje bidirecional. Tá? Por quê? Porque a relação entre o maior vão aqui, né, sobre o menor vão, que seria chamado de lambda, né, que seria o Ly sobre o Lx, se a gente fizer 20 dividido por 5, isso aqui dá 4, né, essa relação. Então, assim, para uma laje trabalhar de maneira bidirecional, as referências aí, né, as principais referências bibliográficas que a gente tem, os principais autores, recomendam que esse lambda seja menor que 2, tá? Ou seja, é como se o nosso Ly aqui fosse no máximo de 10 metros. Então ele teria que ser no máximo 10 metros para esse lambda aqui dar 2 e a gente conseguir trabalhar com uma laje bidirecional. Mas isso é o limite, tá, pessoal? Esse 2 aí seria o limite. Na minha opinião pessoal, tá? Eu acredito que um número interessante aí é um lambda menor ou igual a 1,5. Tá? Então, um lambda até 1,5 eu acho que é interessante para trabalhar com uma laje bidirecional. Acima disso, você já tem um vão relativamente muito maior do que o outro, e aí o próprio sistema ele não funciona. Ele já começa a te mostrar através de números que ele não está sendo eficiente. Então, uma laje unidirecional nesse caso vai ser mais do que suficiente e a única solução possível. Tá? Então, é por isso que neste caso aqui a gente vai ter o quê? Uma laje unidirecional nessa direção. Tá? Então, aqui está falando o seguinte, que essa laje é um exemplo interessante porque é um sistema, de certa forma, é muito simples e arcaico, né? É um sistema que foi substituído por outros tipos de nervura ao longo do tempo e hoje em dia a gente não vê com tanta frequência, mas ainda assim é um sistema simples de ser utilizado e que resolve grandes problemas na maior parte dos casos, tá? Que é o que? Utilizar aqui o enchimento com os blocos cerâmicos, tá? Nesse caso aqui a gente está usando o bloco cerâmico de 9 por 19 por 19, tá? Então é uma imposição aqui do nosso próprio exemplo, né? Então aqui a gente vai ter um bloco cerâmico que eu acho que ficou muito fora de escala, né? Tentar. Então aqui a gente tem um bloco cerâmico com 9 de largura por 19 de comprimento e 19 de altura, tá? Então a gente vai trabalhar com esse tipo de enchimento, que é possível, é interessante. O único ponto negativo, na verdade, o principal ponto negativo nesse caso é o quê? O peso próprio desses blocos que acabam elevando o peso próprio da laje como um todo. Tá? Isso a gente vai ver no exemplo. E aí, tá falando para a gente considerar uma classe de agressividade ambiental fraca e uma carga de revestimento contrapiso, tá? De uma carga permanente de 1 kN por metro quadrado. Então aqui eu vou colocar que o G2 é 1 kN por metro quadrado, porque o G1 é o peso próprio, né? E uma carga acidental que eu estou chamando de Q igual a 3 kN por metro quadrado. Então a gente pode pensar que isso aqui possivelmente seria uma laje de um edifício comercial, tá?
Para utilizar aqui um FCK de 20 MPa, tá? E o cobrimento aqui da armadura para a gente utilizar aqui como sendo 2. Então a gente vai adotar um cobrimento de 2. Ainda a gente vai usar aqui o peso específico do tijolo, do bloco cerâmico, como sendo 13 kN por metro cúbico. Tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Fazer o levantamento de carga. Tá? Só que antes disso, pode ser que surja a seguinte dúvida. Como foi definido essa seção transversal? É definido arbitrariamente isso? Né? Por que se utilizou aqui 4 blocos, né? E não 10 blocos um do lado do outro? Ou não apenas um bloco entre uma nervura e outra? Mas por que 4? Não 3? Não 5? Tá? Então, assim, tem algumas questões que são normalmente padronizadas, né? No dia a dia mesmo que a gente vê as geometrias que são mais usuais. Tá? Mas também tem algumas questões normativas que a gente tem que levar em consideração. Então, para uma laje nervurada, se recomenda aqui ó, que a, a largura da nervura, né, seja pelo menos maior do que 5 centímetros. Tá? Então, a gente está usando 9. Tá? E essa distância entre uma nervura e outra aqui, essa distância interna, tá? Que é chamado de A gente também tem algumas orientações que são importantes, tá? Que é da própria o quê? NBR 6118, tá? Então, se a gente pegar essas recomendações, o que seriam aqui? Então, aqui, ó, quando a gente tem essa distância A, tá? Menor do que 65 centímetros, tá? Pode ser dispensada a verificação da flexão da mesa. Tá? E para a verificação do cisalhamento da região das nervuras também, tá? Que é permitido utilizar os critérios de laje no caso. Se essa distância A aqui for entre 65 e 1,10 m, tá? A gente tem que fazer a verificação da flexão da mesa, tá? E as nervuras devem ser verificadas ao cisalhamento como vigas. Já se essa distância A for maior do que 1,10 m, a mesa, né, deve ser projetada como laje maciça. Basicamente, o que quer dizer? Que se essa distância A aqui for maior que 1,10 m, o que pode acontecer? Olhando a seção transversal, pode acontecer ali uma flexão da mesa. Né? Então, vocês imaginem a mesa fazendo isso aqui, ó. Tá? Então ela fletindo, justamente por essa distância A já ser uma distância relativamente grande. Então, por consenso, né, por algo normalmente utilizado, a gente tenta trabalhar com o quê? Com esse espaçamento A aqui, sempre menor do que 65 centímetros. Não que isso seja obrigatório, mas aí acaba que você tem menos verificações para fazer depois, inclusive até questão de detalhamento depois. Pode ser que você tenha que colocar armadura na outra direção por conta dessa flexão da mesa, enfim. Então, para evitar muita dor de cabeça e cálculo por conta da geometria, a gente limita essa distância a 65 centímetros. Então, é justamente por isso que nesse exemplo, um dos motivos de ter utilizado o quê? Quatro blocos aqui, um ao lado do outro. Na realidade, ó, só fiquem atentos ao seguinte, eu acabei me confundindo, mas essa distância que a norma nos coloca aqui é o seguinte, ó, para lajes com espaçamento entre eixos de nervuras. Tá? Então, o que significa esse entre eixo? É entre os dois eixos aqui. Tá? Então, não seria efetivamente a distância A, tá? Mas seria a distância A mais a largura ali BW, tá? Então essa distância é entre eixo da nervura. Que no nosso exemplo a gente tem 4 blocos de 9, né? Mais metade de cada lado aqui, ó, da nervura, que daria no caso 9 centímetros, né? 4,5 de cada lado. Então, no caso, totaliza aqui uma largura entre eixo de 45 centímetros. Tá? Então, é um dos motivos para a gente tomar as decisões para encontrar uma seção transversal seria justamente obedecer esse critério dessa largura entre eixo não sendo maior do que 65. Daria para colocar 3, tirar um bloco aqui e deixar um pouco mais
mais curto essas nervuras? Daria. A mesma coisa também que daria para colocar um bloco a mais aqui. Então passaria para 54 centímetros esse entre-eixo. Também não teria problema, tá? Só que é a questão de teste, pessoal. Se vocês decidirem que vai colocar mais um bloco ali, então tem que testar a seção, fazer o cálculo e verificar se ela atende, tá? Então, para esse caso aqui, a gente está adotando como sendo 4 blocos, tá? Mas uma das maneiras da gente determinar essa seção transversal é justamente por esses critérios normativos, tá? A mesma coisa para a altura da capa aqui. Por que que a gente adotou como sendo 6 centímetros essa capa, tá? Porque por critério, a capa mínima que a gente pode ter para passar uma tubulação, tá? É de 5 centímetros. Então aqui a gente adotou 1 centímetro a mais, então foi 6. Até para fechar aqui, ó, uma altura total, tá? De 25 centímetros. Porque 6 mais 19 é 25. E fica mais fácil também na hora de, né, na hora da concretagem, na obra, deixar esse número redondo. Mas não teria problema colocar 26 ou 24 centímetros nesse caso. Então aqui a gente adotou 25 centímetros total, 6 da capa mais 19 do bloco. Então é mais ou menos por isso que um dos os critérios que a gente utiliza para quê? Para encontrar essa seção transversal inicial. Agora, se ela vai ser adequada ou não, é isso que a gente tem que fazer, tá? Para a gente calcular essa seção transversal, o que, que a gente precisa encontrar primeiro? Né? O peso, né? Os carregamentos, ou no caso, a sobrecarga e a carga de revestimento a gente já tem, que é o que vale 1 kN por metro quadrado, e a sobrecarga de 3 kN por metro quadrado. Tá? O que, que falta a gente encontrar aqui é justamente quem? O carregamento do peso próprio. Tá? Então aqui a gente precisa encontrar o peso próprio da nossa laje, que eu vou chamar de G1. Tá? Então a gente tem basicamente duas partes aqui da nossa laje. Tanto a parte do tijolo, né, dos blocos aqui que estão fazendo a parte vazada da nossa nervura, né, que não tem função estrutural, quanto a parte de concreto, que compõe ali a seção T. Tá? Então, primeiro a gente pode encontrar aqui, ó, a parcela de concreto. Para ficar mais simples, vamos fazer por parte. Tá? Então, aqui eu vou encontrar primeiro a parcela de concreto. Tá? Quem que vai ser a parcela de concreto nesse caso? Tá? Então, eu vou pegar aqui a espessura da nossa nervura, tá? Então aqui primeiro, ó, eu vou calcular essa região aqui da região de concreto, que no caso é 9 centímetros de largura, então 0,09 metros, vezes a altura, que é 0,19 metros, mais agora a região que da mesa aqui, ó, tá? Que no nosso caso vale quanto? 45 centímetros de largura, tá? Então, pegando o entre-eixo da nossa laje, então a gente tem 45 centímetros aqui, ó, até o outro lado lá, nessa mesa aqui, ó, de concreto, tá? Então, fica 0,45 vezes a altura, que é de 6 centímetros, então 0,06, que multiplica aqui o peso específico do concreto, que é 25 kN por metro cúbico. Então, isso aí dá aproximadamente 1,103 kN por metro. Tá? Isso aqui é por nervura. Tá? Então, dá 1,103. Então, a gente encontrou quem? O carregamento linear sobre a nossa nervura. Lembrando que, como é uma laje unidirecional, como que vai ficar o esquema estrutural dessa laje? Como uma barra biapoiado, né? Então, o carregamento que a gente acabou de encontrar aqui, G1, é justamente essa carga linear sobre a nossa nervura. Tá? Então, é por isso que é uma carga por nervura. Bom, o que está faltando aqui? A região agora do tijolo, ou do bloco, né? Como que fica a região do tijolo aqui? Bom, qual que é a quantidade de blocos que a gente vai ter por nervura? A gente vai ter 2 blocos aqui do lado direito da nervura,
certo? E 2 blocos lá do lado esquerdo também, tá? Ou seja, 4 vezes a largura da quantidade de blocos ali são 9 blocos, são 4 blocos de 9 centímetros de largura, então dá 36, correto? Então aqui eu vou colocar 0,36, que é a largura total dos blocos, vezes a altura dele, que é de 19 centímetros, tá? Vezes o peso específico do nosso bloco, que no caso a gente já sabe aqui, ó, que é de 13 kN por metro cúbico. Então aqui 13 kN por metro cúbico. Aqui dá 0,89 kN por metro por nervura, tá? Então o peso próprio total da nossa laje, tá? Vai ser igual a quanto? 1,103 mais 0,89, tá? Então aqui vai dar 1,103 mais 0,89, que vai dar para a gente 1,993 kN por metro por nervura, tá? Se a gente somar agora com a carga G2, que é 1 kN por metro quadrado, só que a gente tem que lembrar o quê? Que é 1 kN por metro quadrado, a gente tem que concentrar ela pela largura da nossa nervura, para deixar ela em kN por metro, para deixar ela linear sobre a nervura. Então é só multiplicar pela largura da nervura, que é de 45 centímetros. Tá? Então dá 0,45 kN por metro por nervura. A mesma coisa com a carga acidental, que no nosso caso é de 3 kN por metro quadrado, vezes a largura da nervura, que é de 45 centímetros. Tá? Que dá aí 1,35 kN por metro por nervura. Então a carga total, que é o que a gente vai utilizar para fazer o dimensionamento no estado limite último, vai ser igual à soma, né, de 1,993 mais 0,45 mais 1,35. Vai dar aí 3,793 kN por metro por nervura. Então, é essa carga que está agindo sobre cada uma das nossas nervuras. E é a carga que a gente vai usar para fazer a verificação para o estado limite último. Tá? Então, para o estado limite último, o que, que a gente precisa inicialmente? Tá? Porque a gente precisa agora encontrar o momento fletor, né? Que é justamente, como é uma barra biapoiada, é o que? O momento máximo aqui, ó, que é L ao quadrado sobre 8, né? Que vai estar fletindo aqui a nossa viga biapoiada, correto? A gente só tem que fazer uma pequena orientação antes, que é por conta da seguinte situação. Quando a gente vai fazer o levantamento de carga, né, igual a gente acabou de fazer, a gente adotou que a largura da nossa seção T, então eu vou desenhar ela aqui de novo, ó. Então a gente adotou, então aqui a gente tem a outra, né, que fica do lado, e assim por diante. Tem mais uma aqui. Aqui as linhas estão separando elas, mas na verdade é uma coisa só, né? Ela é toda monolítica aqui de concreto. Mas para efeito de cálculo a gente considera como se fosse separado, né? Então a gente adotou que a distância entre uma até a outra é de 45 centímetros. Mas essa distância é somente para efeito de levantamento de carregamento, de carga, de peso que está atuando na nossa laje. Na hora de fazer agora a verificação para o estado limite último, é o que a gente vai fazer agora, o que, que a gente vai precisar? Um dos dados que a gente vai precisar para encontrar justamente quem?
o KMD, né, que é o MD dividido por BW vezes o D ao quadrado vezes o FCD. Esse cara aqui, ó, o BW, ele vai ser equivalente ao quê? A largura colaborante da nossa nervura, que é também chamado de BF. Tá? Então, essa largura colaborante, prestem atenção no que eu vou afirmar, ela não necessariamente precisa ser igual à largura da nervura da questão geométrica. Por quê? Porque ela tem que obedecer ao seguinte item aqui, tá? Onde o BF é igual ao BW mais 2 vezes B1, tá? Quem que é o BW? Ah, o BW é a largura aqui, ó, da nossa nervura, tá? Por que que é 2 vezes esse B1? Quem que é esse B1 aqui? O B1 ele é dado pela seguinte condição aqui, ó. O B1 é o menor valor entre essas duas condições, 0,10 vezes A e 0,5 vezes B2, onde o B2 é essa distância entre face de uma nervura até a outra, tá? E o A é o comprimento da nossa nervura. Vou desenhar aqui embaixo, fica mais fácil. Então, um A, para uma vigota biapoiada, que é exatamente o nosso caso, é 10% desse comprimento dela. Então, o B1 vai ser o menor valor entre os dois, que no nosso caso, 0,10 vezes A, que no caso é qual o comprimento da nossa nervura? É 5 metros, tá? De eixo a eixo na viga aqui, ó. Então, perceba que essa cota de 500 centímetros está pegando de centro a centro da viga. Então, é justamente esse comprimento que a gente tem que considerar. Então, 10% de 500 dá 50 centímetros, correto? E 0,5 vezes B2, qual que é essa distância B2 entre face a face da nervura aqui? É só olhar aqui na nossa seção transversal, que no nosso caso é de 36 centímetros, que é justamente os 4 blocos aqui cerâmicos, tá? Então, esses 4 blocos aqui que vão dar 36 centímetros aqui, ó, de face a face. Beleza? Então, aqui 0,5 vezes 36 dá 18 centímetros. Ou seja, qual que a gente vai utilizar? O menor aqui, que é 18. Então, assim, grande parte dos casos, o BF, que é essa largura colaborante aqui, ó, ele dá igual à largura colaborante geométrica mesmo, na hora que é a mesma largura que a gente usa para fazer o levantamento de carregamento do peso da laje. Mas pode ser que não seja. Principalmente quando você tem o quê? Uma laje aqui, ó, que tenha um comprimento muito pequeno da nervura. Então imaginem que, por exemplo, essa laje tivesse apenas 1 metro de comprimento e não 5 metros. Que na verdade é até comum de acontecer, né? Uma laje de um corredor, de um hall, enfim, de uma caixa de escada, por exemplo. Então vocês imaginam que tenha 1 metro de comprimento. Então 0,10 vezes 100 daria 10 centímetros. Então a gente teria que usar o B1 aqui, ó, como 10 centímetros e não 18, que no caso é o menor que a gente precisa pegar. Mas normalmente, para os vãos que a gente utiliza para efeito de cálculo, esse BF ele, né, normalmente dá a largura real mesmo, dá a largura geométrica da nervura, tá? Mas pode ser que não dê. Então ele pode ser que dê um pouco menor do que a largura geométrica, porque esse BF é a largura colaborante que a gente utiliza agora para entrar no cálculo da verificação da seção que está resistindo efetivamente à flexão, tá?
Então, o nosso BF aqui no caso vai valer quanto? 9 centímetros, que é a largura BW da nossa nervura, mais 2 vezes B1, que no nosso caso é 18. Então, dá novamente os 45 centímetros. Tá? Então, o nosso BF, nesse caso, é igual à largura mesmo geométrica da nervura, que é 45 centímetros. Bom, então, para a gente verificar nossa seção, a gente precisa só do momento de cálculo aqui. Como que a gente vai encontrar o nosso momento? Pela fórmula que eu já tinha descrito antes, né? Que é L ao quadrado sobre 8. Então, se a gente substituir os nossos dados para encontrar o momento máximo, como que vai ficar aí? Aqui no caso, a nossa carga total é de 3,793. Então, fazendo Q 7 ponto, que é 3,793 vezes o L, que no caso o comprimento é de 5 metros, então 5 ao quadrado sobre 8, tá? A gente vai sair aqui que o momento vale 11,85 kN vezes metro por nervura. Tá? Então, esse momento que a gente vai entrar aqui agora, ó, no KMD. Então, a gente pega o fator da combinação por estado limite último, que é de 1,4, vezes o nosso carregamento característico, que no caso já estamos multiplicando pelo esforço de momento fletor, que é 11,85, só que está 11,85 kN vezes metro. Então, passando para centímetro, para a gente sair ali, utilizar tudo em centímetros, vamos usar 1.185 kN vezes centímetros. Dividido pelo BW, que no nosso caso é o próprio BF, que vale 45 centímetros, vezes o D ao quadrado. Quem que é o, o D aí? Tá? A gente tem que desconsiderar quem? A altura pegar a altura total. Então, o D vai ser igual à altura total menos o D', tá? Onde o D' é o cobrimento e também metade da armadura longitudinal aí. Então, o cobrimento aqui a gente já vai adotar 2 centímetros, como foi falado, né? Que é para uma classe de agressividade ambiental igual fraca, tá? E aí tem que se orientar pela tabela da 6118, de acordo com a sua classe de agressividade ambiental, mais metade da barra longitudinal aí. Então, se a gente fizer um cálculo aí, qual que é a barra que a gente poderia pensar? Como é uma laje que vai ter um comprimento relativamente grande, 5 metros, né, uma laje nervurada, a gente pode pensar que a gente pode já prever uma barra de 12 milímetros de diâmetro, por exemplo. Então, se a gente fizer aqui, ó, a altura total da laje, que é 25 centímetros, menos o cobrimento de 2, menos metade da armadura longitudinal, que a gente pode pensar que vai dar uma bitola de 12 milímetros de diâmetro. Então, metade dela, 0,6 centímetros. Tá? Então, fica 25 menos 2 menos 0,6. Então, vai dar aqui um D, uma altura útil de 22,4 centímetros, tá? Aproximadamente. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, 22,4 ao quadrado, vezes o FCD, que nesse caso, o nosso FCK é de 20 MPa, tá? Igual foi descrito aqui como um dos materiais que a gente vai estar utilizando. Então, 2 kN por centímetro quadrado dividido pelo fator de minoração da resistência desse material, que é 1,4. Então, fazendo aí, vai dar um KMD de 0,052. Tá? Se a gente pegar a tabela do chute ou de alguma outra bibliografia, a gente tem aqui, ó, que 0,052 está entre, na tabela não tem um valor exato, está entre 0,05 e 0,055. Então, a favor da segurança, poderia pegar aqui, ó, esse valor de 0,055, tá? Mas eu já tenho os valores interpolados aí também, mas não dá praticamente diferença nenhuma se a gente utilizar o valor de 0,055, tá? Esse KX aqui, então, vai valer 0,078, tá? E o KZ 0,969.
Tá? Então perceba que se utilizar um KMD de 0.055, vai dar um KX de 0.0836 e um KZ de 0.9665. Então, pessoal, dá quase nenhuma diferença. O que importa para a gente aqui é que esse KX foi menor do que 0,45. Então, tá dentro do limite, tá ok. Como que a gente encontra agora a nossa armadura de aço? A nossa armadura longitudinal. Então, vai ser KMD dividido por KZ vezes a altura útil vezes o FYD aqui, que é a tensão de escoamento do nosso aço CA50. Então, aqui o momento de cálculo vai ser 1,4 vezes, novamente, 1.185, dividido aqui pelo KZ de 0,969, vezes a altura útil, que é de 22,4 centímetros, vezes a tensão de escoamento do aço, que no caso é 50 kN por centímetro quadrado, dividido pelo fator de minoração do aço, que é de 1,15. Então dá uma área de aço aí de 1,76 centímetro quadrado por nervura. Tá? Então a nossa área de aço é esse valor aqui, ó, que precisa ter de aço na nervura. Tá? Então se a gente pensar em armadura de aço, daria uma barra de 12,5 mais uma barra de 8 milímetros. Tá? Que no caso o AS efetivo, ou seja, a armadura de aço que a gente está utilizando realmente, é uma barra de 12,5 tem 1,25 centímetro quadrado. Tá? Mais uma barra de 8 que tem 0,5 centímetros quadrados, então daria aí 1,75 centímetros quadrados por nervura, que é mais do que suficiente aí. Beleza? Bom, então no próximo vídeo a gente vai estar fazendo qual verificação? A verificação no estado limite de serviço dessa laje, que eu acho que é mais complexo um pouco e mais interessante da gente entender a respeito da não linearidade física do material, a respeito da fissuração do concreto, né? Como que ele trabalha, como que essa fissuração influencia justamente na flecha da nossa laje, tá? E então na próxima aula a gente vai estar fazendo essas verificações no estado limite de serviço.